Minhas queridas e meus queridos companheiros de jornada, brasileiros e brasileiros, minha querida nação, encarnando o gabinete parlamentar da Presidência da República, composto por mim e pelos comandantes militares, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, General de Exército Pujol, Edson Leal Pujol, comandante do Exército, e Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, com os presidentes das entidades representativas da iniciativa privada, João Martins Júnior, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Paulo Afonso Ferreira, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e José Roberto Travos, presidente da CNA. Com esta composição, nós encerramos o presidencialismo, que foi um verdadeiro picadeiro. Não tivemos uma sequência de estadistas, mas tivemos alguns, como foi Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o general que proclamou a República, e depois o período de generais do regime militar. E de 2003 para cá, então, tivemos analfabetos, mefíticos, ladrões, vagabundos, cafajestos e, por último, miliciano narcotraficante de presidente do Brasil, encenando o velho elenco dos salvadores do povo contra os vilões da pátria, pelo qual eles mantinham a República sob escravidão colonialista subdesenvolvida, que cada presidente que assumia, sempre assumia em crise. Nós só tivemos 2 períodos republicanos de administração federal continuada. Foi o período do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e depois o período de 19 anos dos governos militares. E aí, era engraçado porque os políticos assumiram, como foi o caso do Lula, primeiro mandato, ele assumiu no auge do Plano Real. Foi um sucesso o Plano Real. Com o Plano Real, Fernando Henrique Cardoso sepultou a inflação do Brasil e deu base para um progresso entre colonial e emergente. Lula assumiu no auge do projeto real, Plano Real. E aí, o segundo mandato dele foi por mudança.
Ele precisava mudar o próprio governo dele. E já tinha uma crise econômica. O real aguentou até 2008, e aí o sistema socialista, monetarista de Estado sem economia que o Lula implantou, acabou com todos os recursos que o Plano Real tinha instituído em 2008. Eles alegaram que foi a quebra do dólar. Não temos nada a ver com o dólar lá nos Estados Unidos, nós tínhamos a nossa moeda aqui. Não foi quebra de dólar coisa nenhuma. O dólar quebrou os Estados Unidos. Aqui foi roubo. Lula, para poder roubar o tanto que ele roubou, e era muita gente roubando com ele criou um sistema sui generis no mundo. O socialismo monetarista de Estado sem economia. Nós, especialistas na coisa, porque nós somos os médicos da vida civilizada. Nós levamos um baile para diagnosticar a falência do Brasil em cima do Plano Real, que era extraordinário, não foi feito por político, foi feito pelos melhores profissionais em finanças, em economia, que o Fernando Henrique Cardoso trouxe de grandes universidades lá de fora. Então era um plano tecnicamente perfeito. E aí então tivemos de ver qual foi a doença que o Lula inventou. E então descobrimos o monetarismo de Estado sem economia. Aninhou, além da vadiagem toda, além das oligarquias do poder, ele aninhou também as gangues transnacionais das organizações que eles inventaram no erário público. E aí o país faliu. E faliu para nunca mais se levantar pelo modelo que está aí, o modelo dos economistas. E não vai se levantar porque o meu mestre em economia não era de bacharelato, era de doutorado em economia. Ele dizia: a gente tem de aprender isso. Mas Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. E ali ele enfileirado nos próprios Estados Unidos mesmo. Só tinha 2 economistas falando a mesma linguagem. O sucessor defendendo as teorias do antecessor, se ambos estivessem em cargo público de governo, ou se dentro da empresa um estivesse dependendo do outro. Senão cada economista contraria o anterior. É o que nós estamos vendo aqui. Vem um crápula da pior espécie, que se diz inclusive docente em economia, suspeitado pela Polícia Federal de ladrão. Não fala absolutamente nada um diagnóstico da economia do Brasil, do sistema financeiro brasileiro. Esse homem tem alguma coisa confiável no mundo da economia no país? Não sabe o que diz. Não tem rumo, porque não tem chão. O diabo inventou os economistas depois que Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. E aí nós temos esse exemplo, Paulo Guedes. Inclusive já notifiquei ele
porque é recomendado de oferecer primeiro a eliminação do karma histórico, a bandidagem que está aí no poder. Eu estou cumprindo a recomendação. Primeiro ofereço a oportunidade dele sumir, porque fazer acordo comigo não tem jeito. Como é que eu vou fazer acordo com bandido? Isso foi sempre feito na República, sempre foi feito isso aí. E eu não sou partidário do perdão, porque o perdão não produziu uma civilização decente. O perdão, ele acaba com a hombridade, com honradez e com o caráter. E a pessoa sem esses três provimentos, ele não é nem um animal e nem um ser humano. Ele é uma coisa. E o homem, tendo hombridade, caráter e honradez, ele nunca precisa ser perdoado por ninguém. E não precisando do perdão de ninguém, ele também não tem a quem perdoar. E o sujeito desprovido disso, quando recebe o perdão, ele recebe o fortalecimento do demônio que ele está gerando dentro de si. Porque Deus, ou seja, nós espiritualmente, nós somos uma parte Deus e uma parte diabo. Nós é que escolhemos qual das duas partes queremos ser. E aí o divisor delas é a hombridade, a honradez, o caráter e a lucidez. Por essa dotação, por esse provimento, nós resultamos Deus. Renunciando a esse provimento, nós resultamos diabo. E Deus só tem uma fachada, mas o diabo tem milhares, incontáveis. Então eu não sou partidário do perdão. Não gosto do perdão. Não aconselho o perdão. Mas sou partidário da conciliação. E foi a recomendação que eu tive, a última. Ofereça primeiro a eliminação do karma histórico. Isto é, da herança de malignidade, de covardia, de ruindade que nós recebemos dos nossos antepassados, principalmente no período da escravidão. Mas antes deles também, nós não tivemos uma formação nacional espiritualizada. Para cá vieram só aventureiros, bandidos, gente sem qualificação nenhuma que vinha atrás de riqueza a qualquer preço. E aqui ficavam uns matando os outros durante todo o período colonial. Foi assim que depois então surgiu a escravidão, complicando mais esse nosso passado. E então, como agora é um tempo novo que nós estamos fazendo emergir no Brasil, a recomendação era de oferecer primeiro a eliminação do karma histórico. Isso não é perdão, isso é conciliação. É nós assumindo mutuamente a situação que nós estamos sofrendo, sem nenhum dos lados acusar o outro, e formarmos uma única força de recuperação do país, de recuperação da civilização brasileira, de recuperação de nós mesmos. Então, essa é a conciliação que eliminaria o karma histórico do Brasil para uma civilização nascente sem culpa.
Até agora não consegui isso, mas tenho de ir até o último momento oferecendo a conciliação. Até porque ela está na Constituição da República que eu escrevi, o direito de asilo e anistia. Isso não é perdão, isso é conciliação nacional. Fui eu que ajudei a escrever a Constituição e, é claro, escrevi isso. E então agora, no estabelecimento do canteiro de obras da civilização, que é a vocação de liberdade do povo brasileiro, na marcha da família com Deus pela liberdade que as nossas mulheres deflagraram em 1964 e que definiu a civilização brasileira espiritualista, religiosa, tem de nascer com essa vocação traduzida em progresso para a qualidade de vida. E então é claro que nós não podíamos nascer sobre defuntos, nós não podíamos nascer sobre sangue, nós tínhamos de nascer, se não em amor, mas pelo menos em compreensão. E aí então o sentido da oferta à conciliação nacional. Não importa se estejamos morrendo de ódio, não importa se estejamos um querendo matar o outro, o que precisamos primeiro é ouvir o Pato quando ele observou: as guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. E é isso que eu tenho feito durante todo esse decênio que patrocina a intervenção do povo no poder. Que instalamos agora com o parlamentarismo brasileiro constituído de 4 civis e 4 militares na instituição da Presidência da República. E então é momento de dizer que já estamos preparando a sala de parto do nascimento desse tempo novo, ou desse Brasil novo, ou da civilização que nossas mulheres em 64 fizeram a pátria entrar em contração de parto depois de 500 anos de gestação política. E então, agradeço agora com o reconhecimento da nação aos generais Carlos Alberto dos Santos Cruz, Maynard Marques de Santa Rosa, Lauro Luiz Pereira da Silva, Juarez Cunha, Floriano Peixoto e Lídio Gaspar Filho, e ao coronel Walter Feliz Cardoso Júnior, cuja convocação dele às tropas eu já escrevi há pouco no Face. Vai ser gravado em placa de bronze e vai ser um marco histórico
da civilização brasileira, porque ele significa o fim da hierarquia cega e o início da hierarquia estabelecida pelos homens da farda, identificados por hombridade, honradez, caráter e senso de responsabilidade vocacional. A frase do Coronel Walter Feliz Cardoso Júnior é: quando os interesses maiores da pátria ficam pequenos, é preciso manter a capacidade de dizer não. Quando os interesses maiores da pátria ficam pequenos, é preciso manter a capacidade de dizer não. Como o Coronel Walter Feliz Cardoso Júnior disse aos seus superiores quando notou que já era humilhante para ele, coronel, ter sob o comando um tenente apelidado de capitão, cujo apelido não se sabe como surgiu no seu processo na justiça militar para conduzi-lo à reserva no saqueamento dos cofres públicos por esse grau. Claro, todo militar de vergonha repete em coro com o Coronel Walter Feliz Cardoso Júnior. Os interesses da pátria ficaram pequenos só pelo fato desse indivíduo, com todas as desqualificações que o apodrecem como homem, no comando supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que todos os soldados sabem que ele não é. Mas, por submissão à hierarquia cega, as tropas estavam envergonhadas sob a batuta de um apelidado capitão do exército que quis botar fogo no quartel, forçando o governo a lhe aumentar os salários. Um crápula tinha uma desqualificação tão grande que não soube nem se recuperar diante da oportunidade que essa massa de populacho que raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro fez dele um mito. Se ele tivesse um mínimo de inteligência, um mínimo de dignidade, ele tinha aproveitado essa oportunidade para chegar na minha frente e dizer: você sabe que eu fui apenas bucha de canhão desse magnífico e extraordinário plano do exército, que acabou com a tranqueira política que não deixava nenhum estadista passar por ela e tirar o Brasil do subdesenvolvimento. Os artífices das Forças Armadas fizeram isso, usando Jair Messias Bolsonaro como bucha de canhão, porque assim tinha de ser
no projeto, que foi muito bem sucedido e está lançando o Brasil ao seu verdadeiro destino de megapotência do mundo, agora sem tranqueira política, para nós podermos dar ao povo brasileiro esse seu destino. Mas primeiro, como bucha de canhão, ele tinha de ficar na história, mostrando que o exército não é maquiavélico. Um sujeito que não valia nada, que não vale nada, que continua não valendo nada, era o sujeito indicado para ser essa bucha de canhão. E precisava então que isso ficasse bem claro na história do Brasil perante o mundo. E então aqui está. Aqui também. Amanhã, a Embaixada da China estará recebendo a notificação da posição do Brasil perante ela, o decreto de prisão de Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Hanna Rousseff, Michel Miguel Elias Temer e mais outros, que só vou divulgar amanhã, está pronto. E com a bucha de canhão absolutamente exposta por ele próprio. Está aqui, abraçado com o Lula, ao qual declarou o voto na segunda eleição do Lula, dizendo à nação que era o político mais honesto do Brasil. E aí está ele agora chefiando o bacanal do BRICS em Brasília. Quem criou o BRICS? Luiz Inácio Lula da Silva, no Foro de São Paulo. Está aqui. O Lula. O BRICS. Eram 4 no início. E está aqui Bolsonaro com o Lula no bacanal que eles realizaram em Brasília entre 13 e 14 deste mês. E é claro, junto com Dilma, como poderia este homem vir falar em direita contra esquerda, em Lula contra, aliás, Bolsonaro contra Lula, se eles estão juntos na organização tronco da tirania oligárquica terrorista de bandidos, que já matou quase 12 milhões de pessoas no Brasil, e mais ou menos essa mesma quantia pela África do Sul, pela Rússia
93 milhões de miseráveis na China e por aí afora. E aí o que esse homem faz no BRICS? Esse homem no BRICS coloca o domínio do Brasil a leilão, que foi arrematado por Xi Jinping por 100 bilhões de dólares. Primeiro ele foi lá na China e fez um acerto lá para o Jinping mandar empresas para a Amazônia, e ele oferecia para o Jinping 22 mil brasileiros para trabalharem para a China, ganhando o salário de fome que os chineses já colocados aqui no Brasil oferecem a alguns brasileiros. E aí, feito esse acordo, em que 22 mil trabalhadores brasileiros passariam a fazer as quadrilhas de bandidos assassinos do povo chinês mais ricos e o povo chinês mais massacrado, adquiriram o domínio colonial do Brasil por 100 bilhões de dólares. Era tudo que a gente precisava para começar a dizer para os chineses: é tempo de vocês voltarem para trás das vossas muralhas. Isso está bem claro no posicionamento que o Brasil toma agora perante a China. Bem claras as nossas diferenças do povo brasileiro jovem nascente, intransigente pela liberdade, alicerçada na fé em Deus, diante de um povo chinês, comunista, ateu, canibal. Eles têm açougue de gente na China, além de comer cachorro. Não porque a China não tenha condição de dar melhor qualidade de vida para os chineses, mas porque a China está na mesma situação do Brasil, com uma quadrilha de bandidos terroristas no poder desde Mao Tse-tung, no Partido Comunista Chinês, que formou a elite de 342 bilionários e trilionários chineses sobre 1 bilhão e 300 milhões de chineses que trabalham em escravidão para eles, onde Xi Jinping é o chefe dessa organização, como bandido, terrorista, narcotraficante. Jair Messias Bolsonaro é o chefe da mesma organização no Brasil. Estou falando por cima porque terça-feira é que eu vou dar nome para os bois e colocar a público a documentação toda, porque é o povo no poder. Eu,
e mais os 7 que formamos o presidente do Brasil, somos o peão do povo. Escriba nesta situação, mas o povo é o magistrado de si mesmo, porque ele no poder não tem a quem peticionar. Situação diferente da que ele teve até chegar ao poder, porque na situação anterior ele não tinha foro de defesa no regime, porque peticionava ao próprio bandido ou a protetor dele. Agora é o povo no poder, o limite do povo no poder é o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal não existe mais, porque já foram destituídos os 11 ministros. E como eles não saíram de lá, vão ser presos, para que os novos ministros sejam empossados. Nesse interregno, o povo é magistrado de si mesmo, é o rei de si mesmo e não pode errar, porque qualquer erro do povo agora é suicídio, é masoquismo. E um povo suicídio, masoquista, mostra que não tem condição de autogoverno. E o povo brasileiro tem, que se não tivesse, não tinha chegado a esse grau. A democracia perfeita que os grandes pensadores do passado sonhavam, e hoje é realidade no Brasil. Então nós estamos nos momentos finais de um Brasil que está se acabando e no glorioso momento do Brasil que está nascendo. Então consideramos esse Brasil que se acabou o embrião que foi gerado no dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores entregaram o Brasil em posse para Deus. E agora, o nascimento desse Brasil embrião para o Brasil mega potência do mundo, como o 5º maior território da Terra, a 5ª maior população do mundo, 243 trilhões de dólares em patrimônio ainda para ser empreendido, 985 trilhões de dólares em riqueza de lastro de emissão para empreender seus patrimônios. Água potável para sustentar a humanidade, 80% dela, aliás, por mais 5.000 anos. Gás carbono suficiente para fazermos com sucesso a recuperação do pedaço que ocupamos na Terra aqui. Então não temos nenhuma preocupação de nenhuma ordem, porque somos o 5º maior mercado de consumo do mundo. Então nós podemos pensar em trabalhar para nós mesmos. Todos os outros países são nossos dependentes, então, porque nenhum dos outros tem essa mesma condição. Então não estamos mais de joelho diante de ninguém.
Não aceitamos mais colonialismo de nenhum tipo. Por isso, Jair Messias Bolsonaro já está com a prisão decretada. E os 100 bilhões que Xi Jinping ofereceu em desembolso no arremate do domínio da colônia, estamos aconselhando ele a colocar no socorro à saúde pública do povo chinês. Está morrendo em situação muito mais calamitosa, muito mais odienta, muito mais terrível do que estamos suportando no Brasil. Talvez amanhã eu volte com outra frase, ou então depois de amanhã. Mas já estou avisando que estamos preparando a sala de parto e o Brasil novo está nascendo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Polska pátria do céu.